Olá, pessoal, para você que está chegando agora, o meu nome é Daniele, sou assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social e nós estamos fazendo vídeos com o objetivo de promover uma capacitação aos profissionais das unidades de acolhimento. Esse vídeo nós vamos continuar, nós estamos falando já uma sequência de vídeos sobre o Sistema Único de Assistência Social e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as equipes de referência. Eu vou começar aqui já compartilhando a apresentação para vocês. Nós vamos falar sobre as equipes de referência, em especial voltadas para as unidades de acolhimento de adultos e famílias. Certinho? Deixa eu ativar aqui o modo de apresentação. Vamos lá. Tá. O que são as equipes de referência no SUAS? As equipes de referência no Sistema Único de Assistência Social são os trabalhadores responsáveis pela oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, e também por realizar o acompanhamento técnico e o desenvolvimento do trabalho social com famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social. Então, essa equipe de referências são os trabalhadores, né, as pessoas que estão na execução direta do serviço. Vamos passar para os próximos slides. Só um instante aqui, às vezes o vídeo dá uma travadinha. Pronto. Espera aí. Isso. Deixa eu só ver aqui se está certinho. Pronto. Tá, vamos continuar. A oferta dos serviços socioassistenciais deve ser continuada, de forma a garantir a acolhida do usuário, a preservação dos seus vínculos familiares e comunitários, bem como o desenvolvimento de suas potencialidades. As equipes de referência são constituídas por um número de profissionais capazes de identificar riscos e vulnerabilidades da população dentro de um determinado território e direcionar suas intervenções com o objetivo de consolidar a proteção social para quem dela necessitar. Então, as equipes de referência elas têm têm uma grande responsabilidade, vamos dizer assim, né? A acolhida, né, de forma a garantir a acolhida do usuário. Eu acredito que uma das grandes atribuições dos profissionais são garantir essa acolhida, né? Trabalhar pela preservação dos vínculos familiares para aqueles que ainda possuem, os que não possuem, talvez trabalhar nesse resgate desses vínculos familiares ou estabelecer novas relações de convívio e também desenvolver a potencialidade do nosso público. E a gente tem esse objetivo também, né? Consolidar a proteção social, independente de onde ele esteja sendo atendido, na proteção social básica ou na proteção social especial. E aí a legislação, a NOB-RH SUAS, às vezes ele fala da equipe de referência e é comum a gente utilizar esse termo, equipe mínima de referência. Quando se fala em equipe mínima de referência, muitas vezes está relacionado ao quantitativo de assistentes sociais e psicólogos que existem nas equipes, nos equipamentos, tá? E aí, como que eles fazem esse cálculo para saber a quantidade mínima de assistente social e psicólogo? Em geral, eles levam em conta a quantidade de famílias que estão referenciadas no território. Quando se trata da proteção social especial, muitas vezes o cálculo de profissionais é feito da quantidade de atendimento por profissional. Por exemplo, um assistente social, em média, né, tem condições de acompanhar 20 pessoas referenciadas, né? Ou dentro daquele equipamento, para uma média de um público de 80 pessoas acompanhadas ou 80 pessoas referenciadas, quantos profissionais devem existir? Então, a NOB-RH SUAS vai tratar muito disso, desse quantitativo, com base no território ou desse quantitativo de atendimento por profissional. E eu coloquei que se o município não tem uma equipe de referência, conforme preconizado pela NOB-SUAS, mas somente o que é chamado de equipe mínima, assistente social e psicólogo, a oferta dos serviços socioassistenciais dentro daquele território estará prejudicada.
Bem, quando a gente fala de uma unidade de acolhimento, eu posso dizer que não só prejudicada, né, mas o trabalho apenas com a equipe mínima dentro de uma unidade de acolhimento, ela se torna inviável. Nós precisamos muito de diversos outros profissionais que posteriormente foi reconhecido, né, pelas legislações, pelas resoluções do CNAS, as próprias legislações posteriores vieram a ratificar e confirmar isso. Né? E eu até coloquei aqui sobre os outros profissionais, né? Resolução 9 de 15 de abril de 2014 do CNAS, eu não coloquei aí, mas é do CNAS, tá? Do Conselho Nacional de Assistência Social. Ele ratifica e reconhece as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência Social, em consonância com a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS. Então, vem aí ratificar e reconhecer. Alguns profissionais já constavam em algumas unidades de acolhimento, por exemplo, algumas não constavam para o acolhimento de adultos e famílias, mas constavam para o acolhimento de idosos de longa permanência, né, os que estão em acolhimento em longa permanência, por exemplo. Mas conhece e vem ratificar, né? A equipe mínima a gente não consegue trabalhar dentro das nossas unidades de acolhimento, especialmente apenas com a equipe que eles chamam, que é chamada de equipe mínima. Tá? Uma coisa importante que eu quero destacar na legislação, quando fala dos trabalhadores, ele faz a previsão de servidores efetivos, né, para executar as atividades. Entretanto, como a gente já viu, né, na aula 1, né, as entidades de organização civil também podem executar os serviços socioassistenciais. E quem quiser conferir, pode olhar a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, 14 de 15 de maio de 2014. Mas, para isso, a necessidade das OSCs estarem cadastradas nos Conselhos Municipais de Assistência Social e também de seguir as normativas do Sistema Único de Assistência Social. Nós falamos sobre isso na aula 1. Você pode ir lá conferir, na aula 2, certinho? Sobre o Sistema Único de Assistência Social. E aí, continuando, quais trabalhadores podem compor as equipes em uma unidade de acolhimento? Bem, numa unidade de acolhimento, vários profissionais, né? Eles podem compor, mas nós temos principalmente a previsão de um coordenador e há unidades que também contam com a figura de um coordenador regional. A equipe técnica, que são compostas no acolhimento por assistentes sociais e psicólogos, e temos as equipes aqui, eu vou chamar de equipes de apoio, tá? Que são os educadores, orientadores, cuidadores, auxiliares cuidadores, profissionais de cozinha, limpeza, lavanderia, assistente logístico, e eu coloquei dentre outros porque é diverso, né? Auxiliares administrativos ou técnicos administrativos também podem entrar. Nos planos de trabalho que eu li de algumas entidades, contam também até com um jovem aprendiz. Enfim, eu coloquei os trabalhadores que usualmente compõem as equipes de acolhimento, mas claro que existe espaço para outros profissionais também, certinho? Vou passar aqui. Só um minuto. E aí, gente, eu não pretendo aqui, eu vou falar agora um pouco da atribuição de cada profissional, principalmente os que estão previstos na NOB-RH SUAS, e que eu não pretendo de maneira nenhuma esgotar as atribuições dos profissionais. Eu coloquei algumas das atribuições para que se tenha noção, né, assim, um pouco de noção de quais atividades e funções exercem cada atribuição, só para que a gente possa ter uma noção aqui, você que está, né, chegando nas unidades de acolhimento, tem uma noção das atividades que cada um, aonde você vai trabalhar, tem, o que cada um faz, para que você tenha uma noção, certinho? Mas lembrando que nos planos de trabalho de cada unidade, de entidades, ela já existe, tá? Essas atribuições, pode pedir para dar uma olhada no plano de trabalho, não tem problema, pode pedir para
para a GIACAF. E se você é um servidor que está chegando em uma unidade de execução direta, você pode também olhar as atribuições, solicitar as regulamentações na unidade, caso você queira saber um pouco mais, tá bom? Mas vamos lá. Um coordenador, né, com a responsabilidade de coordenar e supervisionar todas as atividades realizadas na execução do serviço de acolhimento ofertado nas unidades. Outra atribuição, articular ações com a rede socioassistencial e o sistema de garantia de direitos. Participar de capacitações e formações continuadas e planejar e avaliar as ações desenvolvidas, juntos às equipes. O coordenador é basicamente essa função, né? De coordenar, de supervisionar, de orientar, de articular, de planejar, de estar chamando a equipe para o bom funcionamento da unidade. Vamos para outro. Eu vou falar aqui da equipe técnica como um todo, tá? Assistentes sociais, psicólogos. Nas nossas normativas não tem previsão ainda de outros profissionais, mas eu, particularmente, eu sinto falta, né? Às vezes, de um pedagogo nas equipes da unidade de acolhimento. Eu acredito que há espaço para outros. Mas aqui não é o espaço bem para falar o que a Daniele acha, né? A legislação hoje prevê assistentes sociais e psicólogos na equipe técnica, e, claro, ressalvadas as atribuições específicas das profissões, aqui eu estou colocando um panorama geral que pode competir as duas categorias profissionais, ok? Assistentes sociais e os psicólogos, eles realizam atendimento, né, e acompanhamento aos acolhidos. Eles podem trabalhar em equipe psicossocial conjuntamente no planejamento e avaliação das ações propostas. Esse trabalho em equipe conjunto é muito importante, sejam entre eles e sejam também com a rede, né? Com a rede de garantia de direitos, com a rede intersetorial, é muito importante. Elaborar relatórios e prontuários é uma responsabilidade dessa equipe técnica. Realizar a escuta qualificada individual ou grupal. Acessar a história de vida dos acolhidos. Construir o plano de acompanhamento individual e familiar junto ao acolhido, possibilitar o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social, realizar orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais, monitorar os encaminhamentos realizados, devendo, quando for o caso, acompanhar os acolhidos no encaminhamento de suas demandas externas, junto aos demais órgãos e entidades que compõem a rede de proteção no território. Mobilizar os usuários para o exercício da cidadania, realizar registros de dados dos atendimentos realizados, participar e contribuir para o processo de reintegração familiar dos usuários. Aqui teve um errinho, né? E colocação em família substituta, no caso de se fosse para trabalho com criança e adolescente, né? Participar de capacitações e formações continuadas. Nós vamos falar agora, né, a NOBRH SUAS faz a previsão de cuidadores, né, cuidadores e também de auxiliares cuidadores. Eu coloquei aqui orientadores e cuidadores porque eu andei lendo os planos de trabalho das unidades de acolhimento de execução indireta, principalmente, e vi que muitas das atribuições do que se chamam hoje de orientadores, eles acabam sendo as mesmas dos cuidadores, embora as funções, né, sejam diferentes, mas muitas das atribuições são semelhantes. Então, eu vou colocar em especial aquilo que tem competido com as atribuições, mas depois vocês podem reler, tá? Eu vou deixar no link depois para consulta para vocês a NOBRH SUAS e os planos de trabalho, caso vocês queiram saber mais, vocês podem consultar cada coordenador da unidade para ter acesso ao plano de trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Orientadores e cuidadores. Desenvolver atividades de cuidados básicos, essenciais para a vida diária, instrumentais de autonomia e participação social dos usuários, desenvolver atividades para acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários, atuar na recepção dos usuários, possibilitando uma ambiência acolhedora, identificar as necessidades e demanda dos usuários, apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária,
Orientar e assistir sobre a importância das normas de convivência comunitária, exercer papel de mediador de conflitos, zelar pela integridade física, emocional e mental dos acolhidos, acompanhar os usuários em atendimentos médicos, obtenção de documentação civil, dentre outros, contribuir para o desenvolvimento do convívio e fortalecimento dos vínculos familiares e social, e contribuir para a realização de estudo social, estudo diagnóstico, plano de atendimento individual e familiar, dentre outros. Como eu disse, é muito importante, né? Tem algumas aqui vão competir apenas a orientadores, outros apenas a cuidadores, mas via de regra, boa parte dessas atribuições, elas acabam tendo, né, uma culminância, né, uma fazendo as mesmas atividades. Vou falar aqui sobre o papel que a NOB RH SUS fala também, de educador social. Eu li nos planos de trabalho, muito comum a frase, olha, nós entendemos que todos aqui somos educadores sociais no processo do trabalho social desenvolvido. Embora isso seja uma verdade, né, que, por exemplo, um assistente social é também um educador social, que, né, que todo mundo que está trabalhando no acolhimento seja educador social, mas a verdade é que existe também um profissional específico que faz um trabalho específico chamado educador social, que tem na NOB-RH SUAS, e eu vou estar falando um pouco dele, né, das suas atribuições. A resolução CNAS, que eu passei para vocês, de número 9, ela coloca algumas atribuições desse educador. E que uma delas seria complementar o trabalho social com famílias, atuando na prevenção de ocorrência das situações de risco social, propor projetos de inclusão e de cidadania, organizar o serviço em grupos, estimular a autonomia dos seus usuários de acordo com o seu projeto de vida, desenvolver atividades que estimulam trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, incentivar o fortalecimento de vínculos familiares, a socialização e a convivência comunitária, e contribuir, desenvolver e propor técnicas, atividades e estratégias que promovam a construção de laços de confiança para adesão ao atendimento, e contribuir com a acolhida, a abordagem humanizada e a escuta qualificada dos usuários da assistência social. Esse é o profissional de educador social. No serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da proteção social básica, existe sim o profissional educador social que trabalha nesses espaços, e atualmente tem trabalhado em vários espaços na nossa secretaria. Temos educadores sociais de rua também, então é um profissional muito importante para assistência social e aqui no Distrito Federal também. Coloquei aqui sobre o desenvolvimento do trabalhador. Eu quero falar um pouco sobre esse desenvolvimento. É entendido na NOB RH SUS esse desenvolvimento como as atitudes, circunstâncias, ações e eventos que assegurem ao trabalhador o crescimento profissional e laboral que possibilite o pleno desenvolvimento humano, a sua satisfação com o trabalho, o reconhecimento, a responsabilização com compromissos pelos direitos de cidadania da população e a prestação dos serviços com acolhimento e qualidade à população usuária do sistema. A NOB-RH SUAS, ela fala um pouco também sobre a capacitação e desenvolvimento do trabalhador. A gente não vai se aprofundar aqui nessa parte, mas, inclusive, né, esse projeto, essas aulas, esses vídeos, ele vem em passo a tentarmos, sim, dar um passo para a nossa capacitação, a nossa qualificação. E, claro, a gente também quer que todos nós venhamos a desenvolver, né? E tenhamos satisfação com o trabalho. A unidade de acolhimento traz vários, no trabalho com a unidade de acolhimento, na assistência social como um todo, ele traz vários desafios, mas ainda assim é possível ter satisfação sim com o trabalho, né? E fazer o trabalho de maneira responsável, de maneira comprometida, e nós estamos tentando buscar isso, todos em crescimento de forma conjunta. E aí, por isso que a gente vai estar continuando falando desse trabalho, né, com qualidade, de forma responsiva, no próximo bloco, tá? A gente vai
falar um pouco sobre essa prestação de serviços com acolhimento, mas com um recorte mais específico para as unidades da alta complexidade, em especial com ênfase no público que atende adultos e famílias. Eu espero vocês no próximo bloco. Até mais. Tchau, tchau.